Acho que a maior parte disso se deve às duas garotas com os vocais. Sim, os vocais. Obrigada, querida. No coração do som único do ABBA estavam as duas vocalistas, cujas vozes carregavam tanto a doçura quanto as emoções agridoce que definiram a trajetória da banda. Mas o ABBA era mais do que apenas um fenômeno musical. Era a história de dois casais cujas vidas pessoais estavam profundamente entrelaçadas em sua parceria criativa. A ascensão de Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus, ao lado de Benny Andersson e Anni-Frid Lyngård, trouxe um charme sueco inconfundível para o cenário global, conquistando corações no mundo todo. Mas por trás do sucesso estrondoso, havia um equilíbrio frágil. Agora, anos depois, Agnetha Fältskog finalmente quebrou o silêncio sobre Björn Ulvaeus, dando-nos uma nova perspectiva sobre a separação do ABBA. Vamos dar uma espiada nos bastidores. O casamento de Agnetha e Björn. A percepção pública versus a realidade. Para muitos, Agnetha Fältskog e Björn Ulvaeus representavam a personificação de uma parceria musical e romântica perfeita. Agnetha, com seus marcantes cabelos loiros e soprano cristalino, tornou-se o cativante pilar vocal do som do ABBA. Björn, por outro lado, era o arquiteto criativo por trás de grande parte da composição e direção musical da banda. Juntos, seus talentos se complementavam, formando um vínculo que muitos fãs idealizavam como um conto de fadas moderno. Quando Agnetha e Björn se casaram em 1971 na serena cidade sueca de Västervik, sua união foi recebida com grande admiração. O início da década de 1970 foi uma época em que a indústria musical, particularmente na Suécia e na Europa, estava cativada pela ascensão desse casal de ouro. A história deles era frequentemente romantizada em revistas e publicações de fãs que pintavam um quadro de vida doméstica idílica entrelaçada com genialidade artística. O público os via como o exemplo perfeito de amor alimentando a criatividade. Uma sinergia rara que poucas bandas podiam reivindicar. Essa percepção era reforçada pelo calor e pela abertura que demonstravam durante entrevistas e aparições públicas, onde frequentemente falavam com carinho sobre seu relacionamento. No entanto, a realidade do casamento deles era muito mais complexa. A ascensão meteórica do ABBA ao estrelato mundial, especialmente após a vitória no Festival Eurovisão da Canção em 1974 com Waterloo, catapultou Agnetha e Björn para um mundo onde a privacidade era escassa e as expectativas altíssimas. Em diversas entrevistas ao longo dos anos, Agnetha insinuou o distanciamento emocional que cresceu entre ela e Björn à medida que o sucesso da banda aumentava. Em um raro momento de sinceridade, ela refletiu: "Estávamos tão ocupados sendo uma banda que nos esquecemos de como ser um casal." Björn também reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo relacionamento, enfatizando como o ritmo implacável de suas carreiras deixou pouco espaço para nutrir o casamento. O relacionamento do casal tornou-se um delicado exercício de equilíbrio, tentando manter um ambiente familiar amoroso para os filhos, Linda e Peter, enquanto simultaneamente lidavam com as demandas criativas e comerciais da marca global do ABBA. A intensa atenção da mídia também amplificou diferenças pessoais que, de outra forma, poderiam ter sido administráveis. A natureza mais introvertida e sensível de Agnetha frequentemente entrava em conflito com a abordagem pragmática e voltada para os negócios de Björn. Embora a parceria profissional prosperasse graças às suas forças complementares, suas vidas pessoais revelavam vulnerabilidades e complexidades emocionais que o público raramente via. A imagem idílica de um casal feliz viajando pelo mundo juntos deu lugar a sutis rachaduras, momentos de tensão, longos períodos de separação durante as turnês e a crescente percepção de que seus caminhos estavam se separando. Mas antes de revelarmos o que deu errado com o casal do ABBA, vamos dar um passo atrás. Vamos falar sobre o início da carreira e a formação da banda. Antes de o ABBA se tornar um fenômeno global, seus membros já trilhavam caminhos notáveis na cena musical sueca. Björn Ulvaeus havia se consolidado como um talentoso compositor e músico. Ele era mais conhecido como membro do Routine Singers, um grupo de folk rock que ganhou popularidade em toda a Suécia no início dos anos 1960. Seu som, repleto de influências folclóricas tradicionais, mas com toques de pop, conquistou o público local e rendeu a Björn a reputação de intérprete e letrista talentoso. Enquanto isso, Agnetha Fältskog fazia sucesso como artista solo na Suécia.
Desde a adolescência, ela demonstrou um talento musical prodigioso, compondo e interpretando canções que capturavam a essência emocional do pop sueco. Sua voz clara e cristalina e sua interpretação emotiva rapidamente lhe renderam aclamação, tornando-a uma das estrelas em ascensão mais brilhantes do país no final da década de 1960. Ambos estavam destinados a algo maior, mas foram seus sucessos e experiências individuais que lançaram as bases para o que se tornaria o som característico do ABBA. A cena musical dos anos 1970 era um cenário vibrante e em constante transformação, especialmente na Suécia, onde o rock, o pop e a música folk se entrelaçavam com um crescente entusiasmo por sons internacionais. Nesse contexto, nasceu o ABBA. A banda era única não apenas por seu estilo musical, mas também por ser formada por dois casais, Björn Olas e Agnea Fältskog, juntamente com Benny Andersson e Annie Frijride Lyngstad. A combinação dos seus primeiros nomes deu nome à banda. Um momento decisivo aconteceu em abril de 1974, quando o ABBA venceu o Festival Eurovisão da Canção com a sua música cativante e exuberante, Waterlove. O concurso, realizado em Brighton, Inglaterra, era conhecido por lançar artistas ao estrelato europeu, mas a vitória do ABBA foi extraordinária. Waterlove era uma canção fresca e animada, com um refrão memorável, e a sua performance destacou as harmonias impecáveis do grupo e a sua presença de palco carismática. A vitória foi um momento crucial que catapultou a banda de queridinhos escandinavos a ícones pop internacionais quase da noite para o dia. Waterloo disparou nas paradas musicais por toda a Europa e além, sinalizando a chegada de uma nova potência do pop. As sementes desse sucesso, no entanto, foram plantadas muito antes. Desenvolvimento da parceria entre Björn e Benny Andersson, que havia desfrutado de enorme sucesso como tecladista e vocalista do Uriah Heep Stars, uma das bandas mais populares da Suécia, frequentemente comparada aos Beatles, fez uma mudança decisiva em sua carreira em 1969. Reconhecendo a química criativa única que compartilhava com Björn, Benny optou por deixar o grupo The HIP para se concentrar inteiramente em trabalhar ao lado de Björn. A transição de colegas de banda em grupos separados para uma dupla de compositores dedicada foi fortemente apoiada por Stig Andersson, o influente editor e empresário musical sueco que se tornaria uma figura fundamental na ascensão do ABBA. Andersson tinha um ouvido apurado para o talento e uma visão perspicaz do mercado musical internacional. Ele percebeu desde cedo que Björn e Benny possuíam uma rara combinação de inventividade melódica e apelo comercial. Como empresário e mentor deles, Stig foi fundamental para incentivá-los a buscar não apenas o sucesso nacional, mas também uma ambição global mais ampla. Ele certa vez disse, de forma memorável, eles não estão apenas compondo canções, estão criando um som que pode conquistar o mundo. Um dos primeiros frutos da parceria cada vez mais sólida entre Björn e Benny foi o lançamento do single Hey Old Man em 1969. Essa música se destacou não apenas pela melodia cativante e letra divertida, mas também pelos vocais de apoio de suas noivas, Agnetha Fältskog e Annie Frijride Lyngstad. O lançamento de Hey Old Man foi um teste para o que o futuro poderia reservar. Embora não tenha alcançado fama internacional, mostrou o potencial criativo dos quatro integrantes trabalhando juntos. A sensibilidade lírica de Björn, combinada com o instinto melódico de Benny, apoiados pelas vozes únicas de Agnetha e Annie Frijride, foi uma fórmula que começou a atrair a atenção nos círculos musicais da Suécia. No início da década de 1970, impulsionados pela crença inabalável de Stig Andersson e pela crescente confiança da dupla como um todo, Björn e Benny haviam estabelecido uma base sólida para o que se tornaria uma das parcerias de composição mais bem-sucedidas da história da música pop. A decisão de se concentrarem exclusivamente na colaboração entre eles, com o apoio dos talentos vocais de Agnetha e Annie Frijride, preparou o terreno para o ABBA. A entrada de Agnetha e Annie Frijride no grupo ABBA. Annie Frijride Lyngstad, carinhosamente conhecida como Fredda, entrou na cena musical sueca com uma voz singular e uma história de vida fascinante que a diferenciava de muitos de seus contemporâneos.
Nascida na Noruega em 1945, mas criada na Suécia, Anni Frid iniciou sua carreira musical cantando com bandas locais em meados da década de 1960, construindo gradualmente uma reputação por seu contralto aveludado e profundidade emocional. Foi em 1969, durante um período vibrante da música sueca, que ela conheceu Benny Andersson. Esse encontro marcou o início de uma profunda parceria criativa e pessoal. Benny, que já vinha ganhando reconhecimento por seu trabalho com as estrelas do HIP e por sua parceria na composição com Björn Ulvaeus, foi imediatamente atraído pelo talento e carisma de Anni Frid. Essa conexão não só floresceu em um relacionamento romântico, como também se tornou a base vocal do que mais tarde seria a marca registrada do ABBA. A história de Agnetha Fältskog, por outro lado, é igualmente fascinante, mas marcada por desafios diferentes. Nascida em Jönköping, Suécia, em 1950, Agnetha demonstrou um talento prodigioso desde jovem. No final da década de 1960, ela já havia se consolidado como uma estrela solo na Suécia, com uma série de singles e álbuns de sucesso que destacavam sua voz emotiva e seu talento como compositora. Seu apelo era amplo e ela era frequentemente celebrada como a princesa loira do pop sueco, admirada não apenas por sua voz, mas também por sua beleza estonteante. No entanto, por trás da imagem pública, havia uma vida pessoal complicada. O noivado de Agnetha com Peter Zimmerman, um promotor musical sueco, foi amplamente divulgado e, à primeira vista, parecia um compromisso romântico convencional. Contudo, como o tempo revelaria, esse noivado não era o que parecia. Mais tarde, descobriu-se que Zimmerman havia orquestrado o noivado, principalmente como uma jogada publicitária para impulsionar a carreira de Agnetha no lucrativo mercado musical alemão. Essa revelação lançou uma sombra sobre a vida pessoal de Agnetha, expondo as pressões e manipulações que os artistas frequentemente enfrentam na indústria da música. As consequências da jogada pública foram significativas para Agnetha. Assim que percebeu a verdadeira natureza do noivado, tomou a difícil decisão de terminar o relacionamento. Livre das amarras de uma relação mais estratégica do que sincera, Agnetha pôde se concentrar plenamente em sua música e em sua colaboração com Björn, Benny e Anni Frid. A entrada de Agnetha e Anni Frid no ABBA representou uma convergência de ricas e complexas narrativas pessoais. Juntamente com Björn e Benny, formaram um quarteto que era mais do que a soma de suas partes. Uma banda cujas histórias pessoais de amor, luta e ambição estavam intrinsecamente ligadas à sua música. Essa mistura de experiência pessoal e colaboração profissional lançou as bases para o extraordinário sucesso do ABBA, tornando sua eventual vitória no Festival Eurovisão da Canção de 1974, com Waterloo, ainda mais impactante. Mas antes que tudo isso acontecesse, um momento dramático se desenrolou. Pode parecer algo saído diretamente de um filme romântico de Hollywood, mas aconteceu de verdade. O momento em que Björn descobriu a voz de Agnetha. Era uma noite fria em Estocolmo quando Benny Andersson, Björn Ulvaeus e seu empresário, Stig Andersson, estavam reunidos em um pequeno estúdio, ouvindo rádio casualmente. Enquanto as suaves melodias de uma canção pop sueca preenchiam a sala, os três homens pararam de repente. A voz que emanava das caixas de som era diferente de tudo que já tinham ouvido. Clara, envolvente e inegavelmente cativante. Aquela voz pertencia a Agnetha Fältskog. Björn, em particular, ficou instantaneamente encantado. Mais tarde, ele recordaria. Havia algo puro e inesquecível em seu tom de voz. Não era apenas a voz, mas a emoção por trás dela. Aquilo me paralisou. Esse encontro fortuito com a voz de Agnetha marcou o início do fascínio de Björn. O que tornava tudo ainda mais intrigante era o fato de Agnetha já estar noiva na época, mas já sabemos o que aconteceu com o relacionamento. Contudo, esse fato era desconhecido para Björn durante sua admiração inicial. O interesse de Björn era puramente musical e, por obra do destino, profundamente pessoal. Ele se viu atraído pela vulnerabilidade e sinceridade da voz dela. Stig Andersson, sempre o empresário astuto com faro para talento e oportunidades, mostrou a Björn uma foto de Agnetha pouco depois de ouvi-la cantar. A imagem revelava uma mulher loira impressionante, cuja beleza serena estava em perfeita sintonia com a qualidade etérea dos vocais que Björn acabara de admirar. Ver o rosto dela tornou tudo real, explicou Björn anos depois. Até então, ela era apenas uma voz, mas a foto uniu tudo.
A revelação de seu noivado foi uma surpresa, complicando o que poderia ter sido uma colaboração musical simples. No entanto, Björn não se deixou abalar. O fascínio de sua voz, aliado à promessa de uma poderosa parceria criativa, superou os obstáculos impostos por suas circunstâncias pessoais. O contexto cultural da Suécia dos anos 1960 também desempenhou um papel importante nesse momento. A Suécia estava emergindo como um vibrante polo da música pop, com bandas como Uriah Heep e artistas solo como Agna, expandindo os limites da cena musical escandinava. O público e a indústria frequentemente misturavam a vida pessoal com a imagem profissional, por vezes confundindo os limites entre realidade e marketing. Nesse contexto, a sincera admiração de Björn pela arte de Agneia representou um ponto de virada tanto pessoal quanto profissional. Ela prenunciou a eventual fusão de seus talentos e vidas, uma união que daria origem ao som inconfundível do ABBA. Refletindo sobre esse momento anos depois, Björn ponderou que a descoberta da voz de Agneia foi como ouvir a peça que faltava em um quebra-cabeça. Mas para que essa peça se encaixasse, algo precisava ter acontecido anos antes. A mudança de Agneia para Estocolmo e as dificuldades iniciais de sua carreira. Em 1967, com apenas 17 anos, Agneia Feldskog deu um passo crucial, deixando sua pequena cidade natal, Jönköping, para se mudar para a agitada capital, Estocolmo. Pouco depois de chegar à cidade, Agneia foi descoberta por Little Gard, um renomado cantor e produtor sueco, cujo nome verdadeiro era Carl Gard Lundqvist. Reconhecendo sua voz única e talento nato, o pequeno Gard a ajudou a conseguir um contrato de gravação com a Cole Records. Apesar desse começo promissor, a carreira inicial de Agneia estava longe de ser um sucesso instantâneo. Como muitos artistas aspirantes, ela equilibrava suas ambições musicais com a necessidade prática de se sustentar. Ela aceitou um emprego como telefonista, uma função exigente, porém rotineira, que lhe proporcionava estabilidade financeira, mas pouca satisfação criativa. Simultaneamente, Agatha tornou-se a vocalista principal de uma banda de baile local chamada Gyllene Flickkorna, ou As Garotas de Ouro, que fazia turnês por locais menores e salões de baile em Estocolmo e arredores. Essa experiência aprimorou suas habilidades de performance e a apresentou à realidade da vida como musicista profissional. Foi durante esse período de trabalho duplo e exploração musical que Agatha começou a canalizar suas emoções pessoais em composições. Seu primeiro grande sucesso como compositora veio com a música Jog Er Så Er, ou Estou Tão Apaixonada, uma balada emocionante que refletia a dor agridoce de seu primeiro grande desgosto amoroso. Lançada em 1968, a canção rapidamente conquistou o público sueco e marcou um ponto de virada em sua carreira. Além de demonstrar suas habilidades vocais, revelou seu talento emergente para o lirismo e a expressão emocional. Qualidades que mais tarde se tornariam essenciais para o som característico do ABBA. A própria Agneta frequentemente refletia sobre essa época como emocionante e desafiadora. Em uma rara entrevista da década de 1970, ela admitiu que aqueles primeiros dias em Estocolmo foram difíceis. Eu perseguia um sonho, mas ainda vivia com a realidade das lutas diárias. Escrever para Jäger Socher me ajudou a encontrar minha voz, não apenas como cantora, mas como pessoa. Sua capacidade de transformar a dor pessoal em arte lançou as bases para a profundidade emocional, pela qual a música do ABBA seria posteriormente celebrada em todo o mundo. Agora, vamos avançar para o encontro fatídico com Björn Ulvaeus. Isso aconteceu em maio de 1969. E marcou o início de uma parceria que não só mudaria suas vidas pessoais, mas também alteraria o curso da história da música pop. A ocasião era um programa de variedades televisionado, gravado em Estocolmo, criado para apresentar artistas suecos emergentes. O programa era uma excelente oportunidade de visibilidade, mas foi a intuição de Stig nos bastidores que transformou essa apresentação em algo muito mais significativo. Ele sugeriu um dueto entre Agneia e Björn, na esperança de que seus estilos contrastantes, a voz cristalina e emotiva dela, combinada com os tons melódicos e calorosos dele, criassem uma harmonia cativante. A música escolhida foi uma balada delicada que permitiu que ambas as vozes brilhassem, seus timbres se entrelaçando perfeitamente. O público que assistia de suas casas ficou cativado pela química inesperada que se desenvolveu no palco. De acordo com relatos da época e entrevistas posteriores, a química entre Agatha e Björn era palpável desde a primeira nota.
As vozes do casal se harmonizaram com tanta naturalidade que o momento pareceu quase mágico. Após as câmeras pararem de gravar, Agatha e Björn trocaram seu primeiro beijo nos bastidores. Mais tarde, em uma entrevista de 1996 para a revista sueca, Agneta descreveu o encontro. Havia algo na maneira como cantávamos juntos, um entendimento tácito. Parecia que eu conhecia Björn há muito mais tempo do que apenas naquela noite. Esse encontro foi a semente de uma profunda parceria criativa. Nos meses seguintes, Agneta e Björn começaram a colaborar de perto na composição e nas apresentações, moldando gradualmente o som que eventualmente se tornaria sinônimo de ABBA. O relacionamento pessoal e a colaboração profissional deles estavam profundamente entrelaçados, com o romance alimentando sua expressão musical e vice-versa. Stig Andersson idealizou uma banda que pudesse repercutir globalmente. A faísca inicial entre Agneta e Björn, catalisada pela estratégia de Andersson de unir os dois, deu início a essa visão. Apresentação pública inicial dos casais do ABBA. Em novembro de 1970, o público testemunhou a primeira apresentação formal dos dois casais que, em breve, se tornariam o ABBA durante uma apresentação no prestigiado festival Cabaret Act, realizado em Estocolmo. Este evento foi um momento importante para Björn Ulvaeus e Agneta Fältskog, juntamente com Benny Andersson e Anfred Lyngstad, marcando a primeira vez que o quarteto se apresentou junto como uma unidade coesa para um público mais amplo. No entanto, apesar da formação promissora e do talento inegável, a recepção inicial esteve longe do sucesso estrondoso que os definiria posteriormente. A formação do grupo, naquele momento, era incipiente. O festival Cabaret Act era uma vitrine para novos talentos suecos e, embora o evento lhes oferecesse uma plataforma valiosa, a apresentação do grupo não capturou imediatamente a atenção da imprensa ou do público da maneira que se poderia esperar. Na época, os críticos descreveram a apresentação como encantadora, mas ainda não totalmente realizada, como Björn refletiu posteriormente em entrevistas. Ainda estávamos descobrindo quem éramos como grupo. Individualmente, tínhamos nossos pontos fortes, mas juntar tudo era um processo. Bem, eventualmente eles conseguiram. Inicialmente, os próprios membros estavam cautelosos quanto a se comprometerem com um grupo permanente. Ambos os casais mantinham carreiras musicais e pessoais separadas, e a ideia de formar uma banda duradoura parecia mais experimental do que certa. Agneta e Björn, que haviam acabado de começar a explorar seu relacionamento romântico, ainda estavam equilibrando suas dinâmicas pessoais com suas ambições profissionais. Enquanto isso, Benny e Annie Fred, que se conheceram em 1969 e desenvolveram uma profunda parceria criativa, estavam igualmente hesitantes quanto a uma colaboração em tempo integral. No entanto, os quatro artistas se viram unidos por um número crescente de colaborações, tanto na composição quanto na performance. As sessões de estúdio no Polar Music Studios, na Suécia, tornaram-se frequentes, permitindo-lhes experimentar harmonias, arranjos vocais e composições. A química profissional entre Björn e Benny como compositores era perfeitamente complementada pelas vozes ricas e complementares de Agatha e Annie Fred. Stig Andersson, seu empresário e figura fundamental nos bastidores, permaneceu uma fonte constante de incentivo, impulsionando o grupo rumo à coesão. Ele acreditava fervorosamente que essa combinação de talentos tinha o potencial de transcender as fronteiras da Suécia e conquistar um público global. Em uma entrevista de 1972 ao jornal Expressen, Stig Andersson comentou: "Esses quatro têm algo especial. Pode não ser óbvio ainda, mas com paciência e foco, eles criarão algo verdadeiramente único." Sua convicção provou-se correta. O aprofundamento lento, porém constante, da conexão do grupo culminou em seu sucesso com Water Love, no Festival Eurovisão da Canção em 1974, que catapultaria o ABBA ao estrelato internacional. A verdade sobre o casamento entre Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus. O relacionamento romântico entre Agneta Fältskog e Björn Ulvaeus floresceu junto com a ascensão do ABBA ao reconhecimento mundial, mas nunca esteve livre das tensões trazidas por suas vidas públicas e expectativas pessoais. Em 6 de julho de 1971, Agneta e Björn se casaram em uma cerimônia discreta em Estocolmo. Desde o início do relacionamento, o casal discutiu o desejo de ter filhos, acreditando que uma família completaria suas vidas para além do mundo deslumbrante, porém exaustivo, da música.
Esse desejo era tão profundo que, mesmo durante o noivado, conversaram abertamente sobre formar uma família. No entanto, o caminho para a paternidade não foi fácil. Agnita enfrentou dificuldades para engravidar inicialmente. Uma experiência dolorosa que levou o casal a considerar a adoção como uma alternativa para realizar o sonho de ter filhos. Mas a perseverança deles foi finalmente recompensada quando Agneta deu à luz sua filha, Linda, em fevereiro de 1973. Um marco de alegria que ocorreu durante um período em que a carreira do ABBA estava ganhando impulso rapidamente. Pouco depois, nasceu seu filho Christian. Em 1977, reforçando ainda mais suas esperanças de uma vida familiar estável em meio ao caos da fama. Após a vitória histórica do ABBA no Festival Eurovisão da Canção em abril de 1974 com a música Waterlove, a fama do grupo disparou e eles mergulharam em uma agenda implacável de gravações, turnês e aparições na mídia. Björn abraçou esse turbilhão, mergulhando de cabeça nos projetos do ABBA. Sua paixão pela música e pela vida pública o impulsionava a aproveitar todas as oportunidades que surgiam. Agneta, por outro lado, muitas vezes se via lutando para conciliar as exigências da carreira com seu desejo por uma vida familiar mais tranquila e privada. As constantes viagens e os compromissos avassaladores a afetavam emocionalmente, fazendo com que se sentisse isolada e distante dos filhos e do ambiente familiar estável que tanto almejava. Enquanto Björn se sentia energizado pela agilidade pública e pela atividade incessante, Agneta buscava refúgio no campo e em momentos com a família. Esse anseio pela normalidade entrava em conflito com o ritmo implacável das turnês e do trabalho promocional. As pressões da fama e da carreira começaram a corroer a intimidade e a comunicação em seu casamento. Embora compartilhassem a imagem pública de um casal bem-sucedido e glamouroso, a portas fechadas, o relacionamento estava se deteriorando. As divergências tornaram-se mais frequentes e, por vezes, transbordavam para o ambiente profissional, com tensões que ocasionalmente interrompiam as sessões de gravação. A tendência de Björn de desconsiderar as preocupações de Agneta como empecilhos ao sucesso coletivo exacerbou a ruptura. Como Agneta confidenciou em entrevistas posteriores, às vezes, eu me sentia invisível, como se meus medos e meu cansaço não importassem porque a banda vinha em primeiro lugar. Essa desconexão fundamental entre suas necessidades pessoais e ambições profissionais lançou as bases para o eventual colapso do casamento. Mas isso não era tudo. O medo de voar de Agneta também se tornou um obstáculo formidável nas exigentes agendas de turnê do ABBA. Em uma entrevista franca, ela admitiu: ainda tenho medo de voar. É a minha própria insegurança quando estou sentada lá dentro, sem poder fazer nada. Esse medo se intensificou após uma experiência angustiante durante a turnê norte-americana da banda em 1979, quando o avião em que viajavam enfrentou uma forte tempestade sobre a costa leste dos EUA. O incidente a deixou profundamente abalada, levando a problemas de saúde e ao cancelamento de um show em Washington, D.C. Agneta também lidou com o impacto emocional das longas ausências de seus filhos. O ritmo implacável da fama internacional significava que ela frequentemente perdia momentos importantes na vida deles, o que gerava sentimentos de culpa e tristeza. Ela chegou a refletir sobre isso, expressando o quão difícil era ficar longe e o impacto que isso tinha em seus instintos maternos. Esse conflito interno entre seu papel de mãe e suas responsabilidades como ícone pop global adicionou camadas de complexidade à sua experiência na banda. As dificuldades de Agneta foram agravadas pela objetificação que a mídia fazia dela, frequentemente focando mais em sua aparência do que em suas contribuições musicais. Ela chegou a lamentar: "Eu não sou só um corpo escultural, sabe?" Esse escrutínio constante aumentou sua sensação de isolamento e refletiu a disparidade entre sua persona pública e sua realidade privada. Apesar desses desafios, Agneta permaneceu uma profissional consumada, entregando performances que disfarçavam sua turbulência interior. No entanto, o efeito cumulativo de seus medos, lutas emocionais e as exigências implacáveis da fama acabou por levá-la a se afastar dos holofotes. O ponto de ruptura e a separação. No final de 1978, a união outrora encantadora entre Agatha Feldskog e Björn Ulvaeus havia chegado a um impasse irreversível. O casamento, que começou com uma faísca romântica em 1969,
e se consolidou em 6 de julho de 1971. Foi desgastado por anos de turnês incessantes, prioridades pessoais divergentes e distanciamento emocional. Apesar dos esforços para salvar o relacionamento, incluindo terapia de casal no verão de 1978, o casal se viu cada vez mais distante. No Natal daquele ano, Agneta tomou a dolorosa decisão de sair da casa que compartilhavam, mudando-se com os filhos para uma residência próxima, de propriedade da gravadora Polar Music. Esse foi o começo do fim do casamento. O anúncio público da separação, em janeiro de 1979, causou grande comoção entre os fãs de ABBA. O casal era visto como o epítome da harmonia pop, tanto musical quanto romanticamente. Agnea refletiu abertamente sobre o fim do casamento, afirmando: Björn e eu não conseguimos mais viver juntos. Já sabíamos disso há algum tempo, mas tentamos manter o assunto longe dos holofotes, simplesmente porque não tem nada a ver com o ABBA. Apesar dos problemas pessoais, tanto Agnea quanto Björn estavam comprometidos em manter a relação profissional dentro da banda. Eles asseguraram aos fãs e à mídia que o ABBA continuaria, enfatizando que seus problemas pessoais não interfeririam na colaboração musical. No entanto, o impacto emocional sobre Agnea foi profundo. Ela se descreveu como uma sombra exausta de si mesma, sentindo-se invisível e emocionalmente negligenciada. A rapidez com que Björn iniciou um novo relacionamento agravou seu sofrimento. Ele conheceu Lena Keller em uma festa de Ano Novo, organizada pelos colegas de banda Benny Andersson e Anni-Frid Lindgad, poucos dias depois de Agnea ter se mudado. Essa transição repentina deixou Agnesa lidando com sentimentos de abandono e traição. As complexidades emocionais da separação foram capturadas de forma pungente no sucesso de 1980 do ABBA, The Winner Takes It All. Escrita por Björn, a canção explora as consequências de um término de relacionamento com letras que ressoaram profundamente com Agnesa. Mais tarde, ela admitiu que cantar a música foi um desafio emocional, pois refletia suas próprias experiências. Björn, embora negasse que a canção fosse um relato direto do divórcio, reconheceu que a dor da separação inspirou a letra. Apesar da angústia pessoal, Agneta e Björn priorizaram o bem-estar dos filhos, Linda e Christian. Compraram casas próximas uma da outra para facilitar a guarda compartilhada. Björn enfatizou a importância do bem-estar dos filhos, afirmando: é essencial que eles cresçam podendo ver os dois pais quando quiserem. O fim do casamento de Agatha e Björn também marcou uma virada para a ABBA. Embora continuassem a produzir música juntos, as correntes emocionais de suas vidas pessoais inevitavelmente se infiltraram em seu trabalho. A dinâmica da banda mudou e a unidade, antes coesa, começou a sentir tensões. As lutas pessoais de seus membros, somadas às pressões da fama, eventualmente levaram ao hiato do ABBA em 1982. Refletindo sobre esse período, Agnea reconheceu os desafios, afirmando: simplesmente nos desapaixonamos. Começamos a nos irritar e a discutir. Finalmente, tomamos a decisão, nos divorciamos e nos mudamos para lugares diferentes. Apesar da dor pessoal, eles continuaram a colaborar pelo bem da banda, navegando por um cenário emocional complexo que muitas vezes confundia os limites entre suas vidas pessoais e profissionais. Björn, refletindo sobre a dinâmica pós-divórcio, comentou certa vez: quando eu pedia para minha esposa fazer alguma coisa, de repente ela não era mais minha esposa, era outra pessoa. Sam, estranho, mas nossa ambição ainda ardia. Isso superou tudo. Agnetha, no entanto, vivenciou as consequências de forma diferente. Ela confessou que o divórcio a deixou devastada e precisando de terapia. O desgaste emocional foi exacerbado pelas exigências da fama e pela necessidade de apresentar uma frente unida ao público. Mais tarde, ela admitiu: sempre dizíamos à mídia que era um divórcio feliz. Claro, era uma fachada. Obviamente, todos sabemos que não existem divórcios felizes, especialmente quando há filhos envolvidos. E apesar desses desafios, Agneta e Björn continuaram a se apresentar juntos até a dissolução do ABBA em 1982. No entanto, a tensão emocional era evidente em sua música. Björn reconheceu: acho que estávamos conversando através das canções. Eu escrevi as letras e ela as cantou com total sentimento. O título não é verdadeiro. Não há vencedores no divórcio. Agnea frequentemente sentia que sua voz era ofuscada pela visão de Björn para o futuro da banda. Em uma entrevista de 2004, ela afirmou: muitas estrelas femininas com filhos provavelmente passaram por uma experiência semelhante. Você fica dividida.
Uma metade está louca para ter sucesso no cenário mundial, enquanto a outra metade é uma mãe que quer ficar em casa cuidando dos filhos. Nos anos que se seguiram à separação do ABBA, tanto Agneta quanto Björn seguiram projetos individuais. Agneta lançou o álbum solo e retornou aos holofotes em 2004, enquanto Björn continuou trabalhando com Benny Andersson em musicais como Chess e Mamma Mia. Apesar de suas histórias pessoais, eles se reuniam ocasionalmente para eventos especiais, demonstrando respeito mútuo e um legado compartilhado. Bem, por enquanto é só. Obrigado por assistir. Gostou do vídeo? Se sim, curta, comente e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. E não perca este vídeo que você está vendo agora. É realmente inacreditável.